E que lições você traz que se relacionam com esse tema central do fórum desse ano, que é justamente essa associação entre defesa do direito dos povos indígenas com a preservação do planeta, com a preservação e a mitigação da crise climática que a gente está vivendo, né? Como é que a gente pode combinar essas duas áreas e, com base na sua experiência, o que você traz em relação a esse tópico? Perfeitamente possível, que eu venho de um estado eminentemente agrícola, agrário por excelência, e sabemos que muito pode ser feito sim, e que nós temos que trazer esse conhecimento tradicional dos povos indígenas para agregar valor ao que no meu estado produz. Nós sabemos que não podemos depredar, não podemos desmatar, que isso vai ser o grande selo de qualidade hoje de aceitação dos nossos produtos no mundo, é esse respeitar da natureza. E nisso, os indígenas têm aquela cosmologia própria da visão do indígena, da relação do indígena com a terra, que é uma relação, acima de tudo, espiritual, né? Para o indígena não existe essa intenção de negociar a terra, porque da terra extrai sua espiritualidade. A terra é mãe e premissa de vida. E é esse respeito que nós temos que ter por ela. Esse respeito eles nos ensinam a tratar a terra, a não desgastar, a não depredar, a não desmatar, fazendo de qualquer maneira que o desenvolvimento seja sustentável, porque essa é uma razão hoje, né, de existência do ser humano no próprio mundo. Se perdemos esses valores todos, nós estaremos arrasando a terra, como já vemos várias espécies de problemas no nosso estado e pelo Brasil todo e pelo mundo afora, né, dessa falta de olhar, de cuidado do meio ambiente. Sabemos que os mananciais, né, estão secando, pensamos no envenenamento também desses mananciais. Então, de que forma que podem ser feitos os cuidados defensivos para uma plantação sustentável? De que forma que nós podemos colaborar e nessa coexistência, nessa cosmovisão que os indígenas nos ensinam, ir para um rumo adequado, para um rumo de sustentabilidade no nosso planeta? Claro. E apesar dessa enorme contribuição que os povos indígenas trazem de conhecimento ancestral, a gente ainda vê situações muito gritantes de criminalização dessa população, né? Então, eu gostaria que você comentasse episódios recentes lá no estado do Mato Grosso, nesse sentido, né? Que a gente tem visto aí pelas notícias que houve, né, numa questão de acesso à terra, um episódio ali de criminalização dos povos indígenas que estavam tentando trazer uma questão de acesso à terra. Exatamente, tema de estudo, né? Essa questão penal, eu digo sempre que esse direito, quando tratamos de direito penal, de criminalização do indígena, o direito indígena está à margem do direito positivo brasileiro, né? Porque não se considera o direito próprio das comunidades indígenas, as peculiaridades de cada povo indígena, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Muitas vezes lhes é negado o direito a uma tradução, que a Convenção 169 da OIT traz como premissa, como condição de se comunicar. Como que uma pessoa pode ter direito à ampla defesa se ela não pode se comunicar adequadamente? Se ela muitas vezes não está entendendo o que lhe está sendo atribuído como crime. E assistimos isso diariamente, nesses episódios recentes, numa prisão preventiva, que não preenchia os requisitos de uma prisão preventiva, e indígenas encarcerados, e as situações dos presídios, que eu fiz um estudo sobre essa situação dos presídios, que os indígenas mal recebem suas visitas, porque na visita, quando chega o seu parente ali para visitá-lo, é submetido a uma revista que muitas vezes é constrangedora, não faz parte da cultura. Então, nega até o direito a uma visita ao encarcerado. Então, a situação do presídio é ela é preocupante, porque nós sabemos que, além dos indígenas terem seu direito à semi-liberdade, como é previsto nas leis, né, a nossa Constituição Federal, no artigo 231, foi precursora e trouxe essa esperança, né, dessa interação entre os povos indígenas, reconhecendo o direito à sua organização social. E o direito à organização social é reconhecer a cultura. E reconhecer a cultura é reconhecer os hábitos próprios, os costumes de um povo, que é diferente, mas é brasileiro como nós. Então, esse direito, que muitas vezes é negado, do acesso à justiça, do direito a uma tradução na sua própria língua, daquela forma de entender o indígena como um ser humano, como todos os outros, com seu direito à ampla defesa, direito ao contraditório. E muitas vezes eles estão realmente, como eu digo, à margem do direito. E é isso que nós estamos vendo acontecer.
né, uma reprimenda policial, né, ordens que são ali deferidas, muitas vezes sem olhar esse contexto, sem esse olhar o outro a partir da diferença e compreender essa diferença como o princípio da dignidade da pessoa humana, que deve existir, que deve nortear todas as decisões a respeito, que tem que ter esse cuidado, essa atenção com esses povos, né, que já foram tantas vezes massacrados e que agora, na luta por seus direitos, estão aí enfrentando esse tipo de situação que nos estarrece, porque não compreendemos, né, que nesse caminhar todo, nessa luta por direitos humanos, onde temos uma declaração da ONU, onde no Brasil temos um ministério, né, temos indígenas ocupando os ministérios, então nós esperamos que agora, que venham ter essa visão realmente da voz dos próprios índios, do protagonismo indígena, que é isso que a gente busca. Essa situação tem que ser olhada com muito cuidado, com muita atenção, sob pena de estarmos fazendo e cometendo arbítrios maiores do que no passado. Na avaliação da senhora, como é que é a situação do Brasil em relação a isso? A aplicação desse arcabouço internacional que já existe e que já tem um avanço e que a cada vez que há um encontro, né, se avança um pouco mais, mas a nível nacional ainda tem uma lacuna de implementação. Qual é a sua avaliação sobre isso? Como eu lhe falei, hoje a gente tem uma virada de chave, né? Hoje a gente tem um governo que entende as questões de direitos humanos, a gente vem retomando os lugares que a gente foi realmente expulso, né? Então, hoje a comunidade indígena, ela vem vivendo um protagonismo absurdo. O primeiro protagonismo que eu digo, né, que é o protagonismo de saber quem se é e o que se representa. Então, os índios falaram, a gente sabe o que a gente é e a gente sabe o que a gente representa, a gente vai à luta. A gente só tinha tido um Mário Juruna em 1982 e 84 como deputado federal, não teve tanta representatividade, foi tema de brincadeiras, eu era o indígena que gravava tudo, o cassete grava tudo, foi até charge de programa humorístico. Então a gente vive hoje outro momento do movimento indígena, né? Desse protagonismo de saber quem se representa, virou um segundo protagonismo, que foi representação política. E eles falaram, vocês não entendem as nossas condições específicas, nosso direito específico. Então, a gente vai ter que, nós mesmos vamos ter que propor medidas que nos beneficiem, porque vocês não nos entendem. Logo, não existirão medidas específicas para nós. Na Constituinte houve um grande movimento, eles começaram a falar sobre a questão dos direitos emergentes, né, que é o 231 e 232 da Constituição, que conseguiram colocar. Inclusive foi uma questão engraçada que eles cercaram Ulisses Guimarães, todos de cocar, Ulisses Guimarães ficou desesperado, eles falaram, não vamos sair dessa sala enquanto o senhor não respeitar os nossos direitos. E aí se colocou o 231 e 232. Mas eu digo que não só existem esses dois artigos. O direito indígena, ele permeia a Constituição inteira, desde falar das terras indígenas, o uso fruto da terra, que é a terra da União, e também de falar da qualidade de vida para as nossas e futuras gerações, no artigo 225, que trata-se do meio ambiente, para mim é direito indígena. Porque quem cuida da natureza e olha de uma forma de preservar um ecossistema são os povos indígenas. Para a gente fechar, doutora Sâmia, como é que, para além dessa questão legal, você vê também a contribuição dos povos indígenas do seu estado, da sua região, para prevenir essa crise climática que está no horizonte, né? E tem se falado muito aqui nas Nações Unidas desse aprendizado com essa sabedoria ancestral, com modelos de produção mais sustentáveis. Que experiências, que exemplos, né, tem ali a nível local que podem inspirar também essa mudança, né, de modelo produtivo, essa mudança. Você já deu algumas ideias, mas como é que você vê essa conexão entre a forma como os povos indígenas lidam com a natureza para a gente aprender com isso e evitar o agravamento da crise climática? Os indígenas, eles veem a natureza como parte integrante, né? Eles se sentem parte integrante da Pachamama como seres espirituais. E quando a gente vê uma terra, a gente pensa, o que eu posso aproveitar dessa terra? Então, o direito deles é coletivo. Você vê, quando nasce uma criança, eles querem apresentar para o aldeia para dizer qual o nome que você acha que eu devo dar para essa criança. Né? Existe uma vida coletiva que a gente tem que aprender, porque a gente vive numa sociedade capitalista, individualista e consumista. A gente não quer saber de ninguém. A gente só quer saber de estar bem com a gente mesmo. Então, isso é que a gente aprende. Também, assim, eu tenho visto uma mudança muito grande do comportamento das lideranças para estar na representatividade política, porque eles veem uma dificuldade enorme, porque isso não é um vereador amigo, né? Você acaba sendo subserviente, eles não, eu tenho meu direito,
Hoje eu reconheço meu direito, eu tenho que lutar por ele. Eu posso ser vereador, eu posso ser deputado. Não é? Até porque eles veem os exemplos, né, de representatividade política no nosso país. E eu acho que uma coisa que vem mudando também é a dificuldade econômica. A pandemia causou um dissabor assim, econômico às pessoas, uma falta de perspectiva a nível de colocação, de empregos, de qualificação. Então eu vejo eles fazendo assim muita horta coletiva, procurando se ajudar mutuamente, sabe? E cada vez mais por eles mesmos não receberem doações, né? É claro que a gente tem o Conselho Indigenista Missionário, tem o ISA, mas hoje a gente tem as articulações dos povos indígenas, tem a rádio dos indígenas. Os indígenas conseguiram aprender e se tornarem cineastas, produtores, não é? Fotógrafos. Então, isso tudo veio da própria organização deles. Eu acho que a gente traz para cá falar, olha, lá está acontecendo isso, vocês têm cada vez que se sentirem autossuficientes, porque a luta é de vocês. Então, por isso que eu digo, eu não sou ativista deles, né? Eles que nos emprestam uma causa para que a gente tenha uma missão de apoio, absolutamente de apoio.